Boa noite a todos, meus irmãos. Nós estamos mais uma vez dando início à nossa reunião virtual do Centro Espírita Eurípides Barçanufo. Felizes por essa oportunidade bendita de estarmos reunidos em nome de Jesus, para buscarmos estudar o Evangelho, tentar compreender melhor as palavras que os Espíritos têm a nos dizer através desses incansáveis mensageiros, tanto encarnados quanto desencarnados, que têm estudado essa doutrina e trazido para nós novas oportunidades de aprendizado e de reflexão. Nesse momento, nós queremos convidar a nossa companheira Juliana para fazer a prece de abertura para nós. É com você, Juliana. Senhor amado Mestre, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez em Teu nome para orar e aprender um pouco mais a respeito da doutrina espírita que nos acolhe, que nos alivia, que nos mostra as respostas para as dúvidas que temos. Que possamos nessa noite estarmos todos ligados em oração, voltados para o alto, que possamos ser pessoas melhores a cada dia, sempre envoltos na Tua presença e no Teu amor. Com essa prece, pedimos a Sua permissão para iniciarmos os trabalhos da noite de hoje. Que assim seja. Nós agradecemos a nossa companheira e irmã Juliana pela prece da noite de hoje, de abertura, e vamos convidar agora o nosso companheiro Carlos para proferir a palestra da noite. Muito obrigada, Carlos, por estar conosco nessa noite de hoje, que nós possamos estar atentos, buscando estudar e aprender. Boa noite, meus estimados irmãos. Através de um convite muito generoso do nosso irmão Marlon, pediu que eu viesse a tecer algumas palavras aos irmãos nesta noite. E tem vários temas da doutrina espírita que realmente nos deixa muito pensativos, uns mais do que outros. E um dos temas que me chama muita atenção, e eu tenho para mim, se conseguíssemos entender melhor essa temática, com certeza nós seríamos mais felizes, que são as causas das nossas aflições. Porque as nossas aflições, as causas que elas fazem com que ocorram, a maioria, quase que 90 e tantos %, são motivadas por nós mesmos nessa existência. Porque sabemos que as causas das nossas aflições têm as causas anteriores e as atuais. As atuais, no meu sentir, têm um percentual muito alto. Em função do nosso livre-arbítrio, nós conseguimos fazer com que nós sejamos menos felizes. Seja em função do nosso temperamento, conta das vezes que nós deveríamos manter a calma e por uma falta de educação mesmo, nós nos esbravejamos, nós nos envolvemos em confusões ou em discussões que seriam plenamente dispensáveis se nós tivéssemos pelo menos a educação de ouvir e de compreender, porque conta das vezes, às vezes nós ouvimos criaturas dizendo que tem um estupinho curto e outras dizem que nem estupim tem e que agem em função da impietosidade, do não pensar e conseguem cometer alguns atos que vão se arrepender amargamente o resto de sua existência nesse plano. Então nós devemos realmente sermos vigilantes, porque muito mais em função do nosso temperamento nós
trazemos para nós situações tão indesejáveis que vão marcar não só nós, mas também todos os nossos entes familiares com determinados comportamentos que nós temos. Porque quando um de nós, um membro de nossa família, em função de um temperamento seu, envolve numa briga, numa discussão, aquilo nos traz um grande mal. Nós ficamos constrangidos com aquela situação. Pior ainda, quando não somos nós que tenhamos esse comportamento. Então, caríssimos irmãos, nós sabemos bem que dispomos do livre-arbítrio para que façamos as nossas escolhas melhores. Então, que procuremos realmente domar essas nossas más tendências, as nossas más inclinações, e não deixarmos que o temperamento seja móvel para que nós venhamos arrepender mais tarde. Porque às vezes para o homem não leva desaforo para casa, que é um grande absurdo. Saibamos entender aqueles que nos ofendem, porque de repente também eles estão num momento muito difícil de suas vidas e também talvez não tiveram a oportunidade de conhecer pelo menos parte da doutrina espírita, porque senão teria melhor compreensão para os nossos atos e vice-versa. Então, caríssimos irmãos, e nós sabemos também que uma das causas de nossas aflições atuais, que nós provocamos, às vezes muito mais em função dos vícios que venhamos adquirindo ao longo da nossa jornada terrestre e em função do nosso livre-arbítrio, porque ninguém, a espiritualidade maior, Deus, não quer que nós adotamos vícios para as nossas vidas. Porque, digamos, o fumante, que desde novo se aderiu ao tabagismo, ali vai ter em seu organismo, com certeza absoluta, algumas consequências que poderão provocar-lhe doenças severas, seja uma asma, seja um bronquite, seja até mesmo cânceres, em função do tabagismo. E esse câncer provocado pelo tabagismo, vejam só, meus estimados irmãos, quanto sofrimento que ele provocará em toda a sua existência, não só a si, mas também aos seus familiares que estão ali envolvidos. Quantas dificuldades que esse lar terá, porque um de seus membros acometido por uma doença difícil de cura ainda, mas que, procurada pelas próprias mãos, que foi em função de um tabagismo, aquele ente querido que poderia desenvolver muito mais as suas atividades profissionais para levar um conforto melhor para a sua família, e no entanto se vê impedido em desenvolver as suas atividades profissionais em função de uma doença atroz que ele mesmo buscou, em função do tabagismo, que desde novo resolveu aderir a esse vício de consequências malévolas. Então, caríssimos irmãos, em função desse vício, olha as consequências que nós poderíamos ter ao longo de nossa existência, um vício que procuremos em função do nosso livre-arbítrio e que nos causa muita dor, não só a nós, mas também aos nossos familiares. Mais ainda, caríssimos irmãos, o alcoolismo, que a pessoa começa a aderir a esse vício, seja por achar que é bonito ou por influências externas também de companheiros, de amigos, e começa a enveredar no vício e torna um alcoólatra. Olha as consequências, seja no seu organismo ou as consequências sociais, porque pode lhe render uma cirrose hepática, tantas outras doenças em função do alcoolismo. Olha o desequilíbrio social também, que poderá perder o seu emprego por falta de responsabilidade, porque deixou que aquele vício, o alcoolismo, dominasse a sua vida, e vem então, em consequência disso, perder o emprego, faltar o pão às vezes dentro do lar, e gera um verdadeiro desequilíbrio no seu seio familiar. Então, caríssimos irmãos, o vício que nós talvez tenhamos a infelicidade de começarmos a nos viciar em função do alcoolismo,
e como já dissemos ainda há pouco, as consequências que esse alcoolismo vem para nós, acaba a nossa estima pessoal, né? A nossa autoestima, a pessoa torna desprezível diante da sociedade, porque vão comentar, não dê trabalho para ele que ele é um alcoólatra. E diante da sua família, a falta de trabalho faz também provocar dentro do seu lar enormes vicissitudes. Envergonha os seus filhos, a sua esposa, os seus familiares. Então, caríssimos irmãos, aí pergunta, a lei divina quis que nós fôssemos alcoólatras? Nos desejou isso? Não. O nosso sofrimento atual, em função desse alcoolismo, é porque teríamos que expiar por essa situação? Claro que não. Isso foi uma escolha nossa, em função do nosso livre-arbítrio. E nós então dificultamos e criamos verdadeiras aflições para nós nessa existência. Vamos lembrar também, caríssimos irmãos, daqueles irmãos ainda infelizes que se envereda pelo mundo das drogas. Olha só as consequências que vêm em função dessas drogas. Às vezes pessoas até reconhecidas profissionalmente, mas a droga, e hoje em dia uma droga que se tem, as pessoas infelizmente, muitas delas se perdem através do crack, por ser uma droga barata, e se entrega a isso, e de efeitos nocivos e malévolos ao indivíduo e também à sua família, que passam a morar nas ruas, porque já não encontram um ambiente doméstico que lhe é favorável, ou que porque também os seus familiares não conseguem, às vezes, não suportar aquela situação, e o próprio drogado, por iniciativa própria, resolve ir para as ruas porque encontra uma liberdade maior para o consumo dessa droga. Então, caríssimos irmãos, são situações que nós mesmos procuramos dificultar as nossas vidas em função do nosso livre-arbítrio. Porque quando nós começamos a perceber que estamos caminhando para o vício, tenhamos atitude enérgica e não nos permitimos que vamos enveredar para esse caminho, porque as consequências serão danosas, não só para nós, mas também para os nossos familiares. Outra situação, caríssimos irmãos, às vezes na nossa vida, em função do nosso orgulho, da nossa vaidade, nós assumimos alguns compromissos financeiros para que possamos ter um carro bonito, um carro importado, e aquilo ali nós sacrificamos às vezes a nossa família, o nosso lar, porque o dinheiro que teríamos para dar uma vida confortável aos familiares, nós desviamos esse dinheiro para satisfazer a nossa vaidade, para que tenhamos um carro bonito, para que todos vejam que eu estou bem, eu estou num carro caro. Mas as consequências dessa nossa vaidade podem nos trazer situações também muito desesperadoras, porque é através desse desequilíbrio em função da vaidade que às vezes a angústia, a depressão que nos bate à porta e passamos para o mundo do vício, para satisfazer uma situação que nós não fomos capazes de superar, porque não tivemos a humildade necessária para entender o que temos, é o que necessitamos, que nós valemos não pelo que nós temos, mas pelo que nós somos. Devemos refletir essa questão também. Então, as causas atuais, nós procuramos muito mais em nossas mãos, por nossas mãos, para que venhamos causar sofrimentos futuros. Nós tivemos a oportunidade de ouvir um caso que o nosso irmão Raul Teixeira contou, que eu achei interessantíssimo, dizendo ele que existia uma moça de seu conhecimento, que era uma professora, e que ela tinha muita vontade de se casar, mas tinha algumas restrições, às vezes em algumas situações, que estava sempre na procura, achando que poderia
conseguir coisa melhor. Mas o tempo foi passando e ela então apareceu-lhe um homem, até mais maduro do que ela, mas se casaram e esse senhor tinha um temperamento muito acerbado. Daí, alguns meses, um tempo, nasceu uma criança, um filho. E quando essa criança estava lá com seus 3 meses, mais ou menos, eles resolveram sair, era final de ano, para comprar um refrigerador, já que o que existia era pequeno e a família estava crescendo a partir daquele momento, que seria interessante então comprar um refrigerador novo. E assim eles foram, procuraram uma loja, compraram, a esposa ao seu lado com a criança nos braços e ele dirigindo quando voltava para casa. E nesse momento, inadvertidamente, um taxista o fechou, seja por descuido ou imprudência, mas fechou-lhe o seu carro e ele achou que aquilo tinha sido feito de propósito e resolveu acelerou, procurou alcançar o taxista para tirar satisfação, porque não poderia aceitar aquele desafio. E assim o fez. E ele desceu, chegou no carro daquele motorista, abriu de forma assim, apressada a porta, e o taxista imaginou que poderia ser agredido por ele, tirou uma arma no porta-luvas do seu carro e a descarregou e o matou naquele momento. Agora veja bem a situação. Olha o que aconteceu, nosso irmão Raul Teixeira, lembrando, olha só o que aconteceu numa situação dessa. Primeiro, aquela professora que demorou tanto para se casar, tornou-se viúva. A criança, o seu filho de 3 meses ainda em tenra idade, ia ser criado sem o pai. O lar não teria mais a figura paterna. O motorista que o matou foi para o presídio e ele desencarnou. Então vamos só. O que aconteceu? Tudo em função disso. Primeiro, faltou a pessoa que foi vítima do homicídio, faltou a calma, a tolerância, a compreensão, para entender que nem sempre alguém que nos fecha no trânsito, que existe intencionalmente, às vezes foi por um descuido, uma distração e fechou. Poderia assim ser, por que não? Mas não teve a paciência, a compreensão, a calma necessária para entender que aquela situação poderia ser bem, digamos, involuntária, que o taxista o fechou. Mas em função disso, olha o grande mal que causou nas 2 famílias, não só do homicida, como do próprio falecido. Porque o taxista, filhos, naturalmente, que deveria ter, foi para o presídio e com esse comportamento causou inúmeras privações aos seus filhos. E por sua vez, a vítima também acabou ocasionando ao seu filho, que acabava de chegar, uma vida também difícil, de consequências que não se saberia o que poderia ocorrer. E para a viúva, olha, a tristeza também que lhe causou, o desespero, a angústia, um lar sem a figura paterna, tudo em função de um temperamento, de um estupim curto. Então, caríssimos irmãos, não podemos culpar que os nossos sofrimentos atuais são ocasionados por causas anteriores à nossa existência. Sim, poderia até ser, mas em quantidade muito pequena, quase insignificante. A maioria das situações somos nós mesmos responsáveis pelo nosso destino aqui na Terra. Quando não muito, além de causar o sofrimento nesse momento, ainda levamos isso para as existências anteriores, em função da nossa irresponsabilidade,
da nossa intolerância, do nosso desequilíbrio emocional, em alguns momentos que a gente poderia perfeitamente nos conter, sermos calmos. E a gente lembra também que às vezes há determinadas causas atuais, por exemplo, os pais que não educam corretamente os seus filhos, lhe dão tudo que quer e até os incentiva a não trazer desaforo para casa, e se apanharem na rua, revide, porque se chegar aqui serão castigados também. Ou seja, incentivam os seus filhos a serem violentos, fazem com que eles não respeitem os seus semelhantes, que ajam de maneiras inconsequentes, mas com verdadeiro incentivo indireto dos seus pais. Porque ao invés de, se soubesse que eles se envolveriam em uma briga na rua, ou em alguma situação que poderia não ser muito boa para a sua própria formação, deveria chamá-lo e falar: olha, não é assim, respeite os mais velhos, não devemos agredir as pessoas só porque as pessoas às vezes nos dirigiu algumas palavras ásperas que nós não concordamos. Ou seja, dar a educação no berço, a ensinar a doutrina cristã, a evangelização infantil, que tão é importante para a formação da criança, porque o próprio André Luiz nos lembra que eduque-se os meninos e não será preciso castigar os homens. Então veja bem, naquela criança que não teve a educação proporcionada pelos seus pais, o ensino da moral cristã, ao contrário, foi estimulado para que se tornasse uma pessoa orgulhosa, vaidosa, às vezes até inconsequente e irresponsável. Essa criança vai crescer um jovem rebelde, um jovem que não terá limites. E veja bem, o que esse jovem não poderá se envolver em função de uma má formação familiar que ele teve, porque não teve aquela oportunidade, os seus pais não se dispuseram a ensinar a moral cristã, coisas boas, divinas. Não, mas se preocuparam muito mais em estimular o seu orgulho, a sua vaidade e a sua intolerância. Então, diante disso, caríssimos irmãos, olha a consequência que essa criança, hoje jovem, poderia, quem sabe até por falta de formação de seu núcleo familiar, se envolver, digamos aí, até na prática de um homicídio, num crime de consequências violentíssimas para ele e para a sua família, e depois vai se arrepender: olha, ele é um infeliz. Não, porque não teve por parte dos seus pais uma boa informação religiosa. Então, caríssimos irmãos, e finalizando já, quero lhe dizer e agradecer também pela oportunidade, e que sejamos mais vigilantes dos nossos atos, para que não venhamos arrepender mais tarde, por um momento que poderíamos corrigir alguma situação nossa ou evitar, e nós não façamos isso e agimos muito mais em função da nossa impetuosidade, nosso temperamento exacerbado e as consequências naturalmente que nos virão. Caríssimos irmãos, muito obrigado pela oportunidade, que Deus possa sempre estar conosco, que os mentores da nossa casa estejam sempre ao nosso lado, nos fazendo com que sejamos mais tolerantes, mais calmos e mais compreensivos para com as nossas criaturas semelhantes, porque nós também merecemos essa mesma atenção, já que somos imperfeitos e estamos na jornada da vida, procurando nos evoluirmos e corrigir as nossas más tendências, as nossas más inclinações. Um forte abraço a todos e que Deus esteja conosco. Agradecidos e felizes pela oportunidade de ouvir tão esclarecedores ensinamentos, nós estamos muito felizes. Obrigada, Carlos, pela sua participação efetiva nessa tarefa tão bonita de divulgação da nossa doutrina. E agora, queridos irmãos, nós vamos passar para a segunda etapa das nossas atividades, que é o passe magnético com a fluidificação das águas.
E para isso nós queremos convidar o nosso companheiro Dorival para pedir a fluidificação das águas e o nosso passe virtual. Estejamos todos buscando focar no pensamento positivo, pensamento de amor e de alegria, de agradecimento por essa oportunidade. Dorival, é com você, meu querido. Prezados amigos, vamos passar para o trabalho do passe magnético e fluidificação das águas. Vamos todos nós entrarmos em contato com a espiritualidade superior e rogar aos bons espíritos que nos amparem neste momento, que nós possamos mais uma vez receber as bênçãos do Mestre Jesus. Nós que somos espíritos tão fragilizados, tão devedores e carecemos muito da assistência espiritual. Ó Mestre Jesus, que a vossa paz infinita esteja conosco. E pedimos àqueles companheiros que quiserem fluidificar a sua água, que as coloque sobre a mesa, para que os Espíritos do Senhor as impregne com seus bons fluidos. Neste momento, queremos rogar por todo o nosso planeta, principalmente para o nosso Brasil, nesses momentos difíceis que estamos atravessando, momentos de crises, que os vossos benfeitores espirituais, amado Mestre Jesus, possam derramar por toda parte a paz, a esperança e a fé. Queremos rogar para os nossos lares, para os hospitais, para os presídios, enfim, por toda parte onde houver desespero, que a vossa luz chegue até nós. E queremos também pedir aos nossos amigos espirituais, Felipe Barçanufo, Dr. Bezerra de Menezes, Chico Xavier e todos os obreiros do bem que nos amparem nesse momento. E é confiando em vós, ó Divino Mestre, que nós vos suplicamos a vossa misericórdia. Que nós possamos sair daqui hoje mais fortalecidos, mais animados, mais confiantes. Que a vossa paz, amado Mestre, esteja com todos nós. Tudo passa. Todas as coisas na terra passam. Os dias de dificuldades passarão. Passarão também os dias de amargura e solidão. As dores e as lágrimas passarão. As frustrações que nos fazem chorar, um dia passarão. A saudade do ser querido que está longe passará. Os dias de tristeza, dias de felicidade, são lições necessárias que na terra passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje para nós é um desses dias, repleto de amargura, paremos um instante, elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave da Mãe amorosa a nos dizer carinhosamente: isso também passará. E guardemos a certeza pelas próprias dificuldades já superadas que não há mal que dure para sempre. Semelhante à enorme embarcação que às vezes parece que vai só sobrar diante das turbulências de gigantescas ondas. Mas isso também passará, porque Jesus está no leme dessa nau e segue com o olhar sereno de quem guarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade e que um dia também passará. Ele também sabe que a terra chegará a porto seguro, porque essa é a sua destinação. Assim, façamos a nossa parte o melhor que pudermos, sem esmorecimento, e confiemos em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto, que por certo também passará. Tudo passa, exceto Deus. Deus é o suficiente. Mensagem de Chico Xavier. Ó Divino Mestre Jesus,
nós queremos agradecer por mais esse momento de paz que nós estivemos aqui reunidos em vosso nome, a fim de transmitir o passe magnético. Queremos, na próxima oportunidade, se nos for permitido, estarmos aqui novamente e agradecer a todos os nossos amigos espirituais que colaboraram conosco. Muito obrigado, que assim seja, Mestre Jesus. Muito obrigada, Dorival, pelo passe, pelo pedido do passe e da água fluidificada. Meus irmãos, nós estamos terminando a nossa reunião da noite de hoje, agradecidos e felizes por essa oportunidade bendita de estarmos juntos, refletindo, estudando, buscando aprender com essa doutrina maravilhosa que nos acolhe sempre, trazendo para nós muita esperança para os dias vindouros, para o futuro, em todas as circunstâncias em que nós nos encontrarmos. E para terminar a nossa reunião de hoje, felizes e agradecidos ao nosso querido Mestre Jesus, nós queremos convidar a nossa querida companheira auxiliadora para fazer a prece de encerramento. Muita paz a todos e até a próxima, se Deus quiser. Que assim seja. Mestre amigo Jesus Cristo, nós chegamos ao final de mais uma reunião pública. Queremos agradecer imensamente a proteção, a inspiração dos amigos espirituais, protetores, trabalhadores da nossa casa. Não temos nada a pedir porque já temos tudo, já recebemos todos os recursos de que precisamos para seguir em frente nesta jornada terrena. Queremos somente agradecer mesmo pela vida, pelo ar, pelo dia, pela noite, por nossos irmãos que seguem conosco nessa caminhada. E mais uma vez estamos aqui com os corações repletos e cheios de alegria, de saber que podemos contar com o universo inteiro a nosso favor. Por isso, encerramos essa reunião com a prece que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar aqueles que nos devem. E não nos deixes entregues às tentações e obsessões, mas livra-nos da prática de todos os males, principalmente contra o nosso semelhante. Assim seja.